Nessa nossa aula de cálculo 2, a gente vai falar um pouco de funções de múltiplas variáveis e depois vai ver um pouco de curvas de nível. Tá? Então, esse é o início da parte do nosso curso que trata do cálculo com funções de mais de uma variável. Então, vamos lá. Então, para começar, a gente precisa definir o que são as funções de múltiplas variáveis. Bom, o próprio nome, né, o próprio nome é bastante significativo, né? São funções que envolvem mais de uma variável, mas para a gente aqui, a gente vai tratar principalmente de duas ou três variáveis. Bom, a rigor, o que são essas funções? Bom, são funções Então, as funções de múltiplas variáveis, para a gente aqui no geral, são funções de um domínio D que vai estar contido em R2 ou em R3 e cujo contradomínio é R. Isto é, elas têm essa forma aqui, né? Formalmente, a gente representa desse jeito aqui. Vamos fazer um exemplo. Então, a gente vê, por exemplo, essa função que vai de R2 em R. Então, o domínio aqui, o D, nesse caso, é todo R2. E ela leva, então, em R. O que ela faz? Ela pega um par ordenado, x, y, e vai devolver como resultado 2 vezes x menos y. Certo? Outra forma de representar isso, bom, f de xy igual a 2x menos y. Ok. Bom, então a gente vê aqui que essa função ela envolve duas variáveis, x e y, né? E retorna um número real. Mais um exemplo. Então, nesse segundo exemplo, a gente tem uma função desse conjunto E, né, que é a esfera sólida sem fronteira, que pega uma tripla ordenada x, y, z e leva em 1 sobre 1 menos x, y, z. Tá? Então, o que Então, aqui embaixo a gente tem a definição formal do E, né? Que são os pontos de R3 que satisfazem x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menor do que 1. Então, ela vai pegar aqui, se você olhar geometricamente, esse conjunto é a esfera centrado
em 0, centrada em 0, certo? Sendo que, na verdade, aqui é só o interior da esfera, né? Então, é como se você pegasse uma bola, né? Uma bola, e você considerasse só o volume de ar que está ali dentro, tá bom? Então, essa é a região E. E o que a função f faz? Ela pega um ponto aqui dessa esfera, essa bola, e manda em um número real, certo? Então, ela vai te devolver aqui um ponto da reta, ou seja, um número real. Bom, pessoal, então vamos ver agora como é que fica o gráfico de uma função de duas variáveis. Então, vamos olhar para essa função aqui. F de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. O gráfico dela vai ser esse paraboloide aqui, né? Então, é uma superfície. No geral, sob determinadas condições, que a gente vai estudar melhor um pouco mais para frente, né? O gráfico de uma função de duas variáveis vai ser uma superfície em R3, certo? Ou seja, uma superfície que está contida no espaço. Então, o gráfico vai ser uma superfície, tá bom? Então, tá aí um exemplo, né, de uma superfície que é o gráfico dessa função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E funções de três variáveis, como é que ficaria o gráfico? Bom, nesse caso, a gente não consegue fazer uma representação geométrica, porque quando você tem uma função f de x, y, z, o gráfico dela seria um espaço tridimensional contido em R4, né? Seria uma hipersuperfície tridimensional no R4. Então, é uma coisa que a gente não tem condições de representar graficamente e nem de imaginar, né? Então, no geral, a gente vai ter mais interesse, né, em representar o gráfico das funções de duas variáveis. Bom, agora vamos falar um pouco de curvas de nível. Então, seja f uma função de um domínio D contido em R2, né, em R, como está aí. Então, dado um número K, a curva de nível correspondente a esse K vai ser o conjunto CK, que é a imagem inversa desse número K pela função f, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que a curva de nível K é o conjunto dos pontos contidos em D, tá bom? Então, essa curva de nível está contida em D. É o conjunto dos pontos de D onde o valor da função vai ser K. Então, olha só, eu coloquei aqui dois exemplos de aplicação de curvas de nível. Um diz respeito à altitude. Então, você tem aí uma montanha, certo? Que é uma superfície. E quando eu ando sobre essa montanha, mantendo sempre a mesma altitude, né? Eu estou andando em uma curva de nível. Como vocês estão vendo aqui, a montanha fatiada. Desse lado direito da figura, né, é que estão representadas as curvas de nível. Então, se eu olho num mapa dessa região, eu sei que se eu andar ao longo de cada uma dessas curvas, eu estou mantendo sempre a mesma altitude, tá bom? Então, as curvas de nível, a gente tem que manter sempre em mente que a curva de nível é um subconjunto do domínio, tá bom?
Quem é o domínio? Nesse caso, bom, é o mapa aqui da região, né? Outro exemplo bastante usado, né, de curvas de nível é quando você vê aqueles mapas de temperatura, né? E você tem aqui, por exemplo, que ao longo de cada curva dessas, a função temperatura é constante. Se eu me desloco aqui sempre em cima de uma dessas curvas, eu estou andando em um lugar onde a temperatura é sempre a mesma, né? Vamos ver isso em um contexto um pouco mais abstrato, né? Vamos de novo olhar para essa função aqui, f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem são as curvas de nível? Vamos fixar algumas alturas aqui. Então, ó, quando eu fixo essa altura 1, né? Quando eu fixo a altura 1, eu tenho essa curva aqui. Fixo a altura 2, eu tenho essa outra curva aqui que está contida no gráfico. Fixo essa outra altura, né, a altura 3, eu tenho uma terceira curva aqui, tá bom? Lembrando que para cada número real eu vou ter uma dessas curvas aqui, tá bom? Essas são as curvas de nível? Não, ainda não. Lembrem que as curvas de nível estão contidas no domínio. Quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função é o plano, ou seja, são pares ordenados x, y. Então, essas curvas aqui, elas não são as curvas de nível. Quem são as curvas de nível para esse gráfico? São essas curvas aqui que estão no domínio da função, né? Então, só para vocês entenderem um pouco melhor. Vamos pensar que isso aqui fosse uma distribuição de temperatura em uma sala qualquer. Tá bom? Então, a temperatura nessa sala é dada por essa função f, certo? Então, à medida que eu ando no chão, né? Pelo chão dessa sala aqui, então eu estou caminhando aqui, isso aqui, pensando que isso aqui é o chão dessa sala. Então, quando eu ando aqui, se eu andar com um termômetro, eu vou registrar diferentes temperaturas, certo? Agora, se eu caminhar apenas ao longo dessas curvas de nível, por exemplo, dessa curva de nível que corresponde à temperatura 3, né? Eu vou sempre registrar com o meu termômetro a mesma temperatura, né? A mesma coisa, se eu andar ao longo dessa outra curva aqui, que corresponderia à temperatura 2 graus, eu ia registrar sempre a temperatura 2 graus e assim por diante, tá bom? Agora, se eu me movo aqui, né, perpendicularmente, por exemplo, né, eu vou registrar uma mudança de temperatura, tá bom? Então, a ideia de curvas de nível é essa. E vocês sempre lembrem que a curva de nível está no domínio da função, tá bom? É um subconjunto do domínio da função. Bom, para terminar, vamos falar um pouco de superfícies de nível, que é uma extensão, né, do conceito de curvas de nível. Então, seja f, uma função de d em R. Nesse caso aqui, a grande diferença é que o d está contido em R3, tá bom? Então, essa é uma função de 3 variáveis, tá? Então, seja essa função f de 3 variáveis, a superfície de nível
associada ao número K é a imagem inversa de K por F. Tá bom? Então, notem que formalmente é a mesma definição de superfície de nível, sendo que a única mudança é que o domínio agora é um subconjunto de R3, né? Então, a gente está falando aqui de função de 3 variáveis. Vou fazer um exemplo simples. Vocês conhecem muitas dessas superfícies de nível do curso de geometria analítica. Por exemplo, considerem f de x, y, z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, a superfície de nível é o que? É o conjunto dos pontos de R3, então pontos x, y, z pertence a R3, onde a função f assume valor 1. Então, nesse caso aqui, a gente tem que esses pontos satisfazem x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Ora, o que é isso? O que é essa superfície de nível? É a esfera de centro zero, de centro na origem, e raio 1. Bom, então, nota que a partir da função, a gente pode gerar, né, várias superfícies de nível. Então, por exemplo, se eu escolhesse a superfície de nível associado a 2, eu teria a esfera de raio 2. E assim por diante. Né? Eu só não poderia escolher um nível negativo. Não, uma superfície de nível, por exemplo, S-1. Por quê? Porque essa função f ela não atinge valores negativos. Né? Então, no caso, a imagem inversa do -1 é o conjunto vazio. Certo? Mas para qualquer número positivo, então eu teria uma superfície de nível SK. Então, isso encerra essa aula que é introdutória da parte de funções de múltiplas variáveis. Até a próxima.